Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro, daremos início à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vai ser falando sobre o quê? Ortografia. E vai ser palavras com au, el, iu, ou, A-L, lê-se ao. E-L, el. I-L, iu. O-L, ol. U-L, u. Então, vocês vão conhecer algumas palavras que têm essas sílabas, tá certo? Que vai aparecer sempre o L após uma vogal, certo? A letra L após a vogal, ou seja, depois de uma vogal. Então, eu vou ler aqui para vocês um diálogo. Esse texto, que é um diálogo entre dois rapazes, está aí no livro de vocês, aí na página 82. Então, eu escrevi aqui e vocês vão ler comigo. Depois vocês leem no livro de vocês, mas vamos ler aqui no quadro comigo. Então, aqui diz o seguinte, ele fala, aqui é um diálogo entre duas pessoas. Aqui tem a primeira pessoa e aqui a segunda pessoa. Quem é que fala primeiro? Quem fala primeiro é esse aqui. Esse aqui chega e fala para esse rapaz aqui, diz: e aí, Alberto? Alberto é o nome desse aqui, né? E aí, Alberto, de que horas vai começar a partida de futebol? Aí ele responde: olha, veja que aqui certo? Aqui tem um balão e aqui tem outro balãozinho. Esse balão aqui, ele está junto com esse aqui. Mas vê que aqui essa fala aqui é desse balão aqui. Essa fala que tem aqui já vai ser quando ele fala lá, certo? Então veja só, aqui ele diz: e aí, Alberto, de que horas vai começar a partida de futebol? Aí aqui ele responde: logo depois do almoço. Então ele responde aqui: logo depois do almoço. Aí ele responde: beleza, até logo. Então, esse aqui responde: até. Observe que no diálogo dos dois, no primeiro balão, você vai observar que tem palavras com a L que o L está seguido. E que o L está depois de uma vogal. Veja aqui na palavra Alberto, onde ele diz: e aí, Alberto? Olha, veja aqui que na palavra Alberto tem o quê? Tem esse ao aqui, né? O L, ele está depois do A. Então, vejamos aqui a palavra Alberto. Alberto tem aqui, ó, o A e o L, ao. De que horas vai começar a partida de futebol? Veja aqui que na palavra futebol, nós temos o que aqui? Nós temos o OL, ó, olha o OL aqui. Nós temos o OL. Se você não escrever o L aqui, vai ficar futebol, certo? Iria ficar futebol. Com o L vai ficar o quê? Futebol. Aqui ele responde: logo depois do almoço. Logo depois do almoço. Olha a palavra almoço aqui. A palavra almoço tem aqui o ao, ó, A-L, ao. Então, aqui na palavra almoço tem ao. E tem mais palavra? Não, só tem essas, né? Então, as palavras que tem o L depois de uma vogal é qual? Alberto, futebol e almoço, não é mesmo? Então, são algumas palavras que
que nós encontramos com essas letrinhas aqui, com ao, com el, il, ol e u. Lê-se ao, el, il, ol, u. Então, aqui no quadro, tem algumas atividades que eu vou fazer com vocês, porque no livro de vocês vão responder, tá, gente? Então, vocês vão responder. Tem algumas atividades que tem, no livro de vocês vai ter algumas atividades que vocês vão ter que fazer isso aqui. Então, nessa daqui, essa primeira, aqui eu tenho 3 atividades. Elas são diferentes, vocês observem, a gente vai fazer 3 formas diferentes. Aqui nós temos uma, aqui 2 e aqui 3, tá certo? Essa daqui, a gente vai formar outra palavra com elas. Nós temos aqui a palavra o quê? Votar. Votar. A gente vai fazer o quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar apenas um L e vou formar outra palavra. Aqui nós temos o quê? Ato. E aqui nós temos o quê? Votar, né? Votar. Lembre-se que o L, eu só posso escrever ele após uma vogal. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Então, eu tenho que colocar esse L sempre o quê? Após uma vogal. Após a letra A, após o E, o I, o O e o U, tá certo? Então, vejamos aqui na palavra votar. Onde é que eu vou colocar um L aqui para formar outra palavra? Onde é que eu vou fazer? Então, aqui nós temos votar. Então, eu não posso colocar o L aqui, que não tem como. Se eu colocar o L aqui na frente, vai ficar votar. Não tem nem como. Então, esse L vai ficar bem aqui, ó. Aí vai ficar o quê? Voltar. Veja só, se não vai formar outra palavra, ó. Epa, peraí. Não é este lápis, é esse aqui. Então, vai ser o quê? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o quê? Ó, acrescentei um L aqui, ó, e tá, né? Voltar. Então, eu formei uma outra palavra. Aqui é votar e aqui, com o acréscimo do L, eu formei a palavra voltar. Aqui, nós temos o quê? Ato. Ato. Se eu escrever um L aqui, vai ficar como? Ó, tem o A, depois do A, eu escrevi o L. Aí T e o O. Formei que palavra? Auto, né? Então, formei a palavra alto. Aqui nós temos o quê? Nós temos outra. Eu repeti a palavra, certo, gente? Eu repeti, aqui tem voltar e aqui eu fiz a mesma coisa, certo? Então, vai ser voltar também. Que eu repeti, voltar, tá certo? Voltar. Então, acrescentei um L aqui. Então, lá na atividade de vocês, vai ter uma questão que vocês vão fazer isso aqui, tá certo? Vocês vão formar outras palavras, acrescentando apenas o L. Aqui o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar aqui ao, el, il, ol ou u, certo? O que eu vou fazer? Eu vou completar essas palavras. Essas palavras aqui, todas elas vai estar faltando uma dessas letrinhas aqui, uma dessas sílabas. Então, aqui nós temos o quê? O S, a letra S está sozinha, então. Dá, dó. Se eu colocar ao, vai ficar o quê? Saudado. Existe essa palavra saudado? Não existe, né? E agora, se eu colocar el, vai ficar o quê? Céu dado. Existe a palavra céu dado? Não, né, crianças? Não existe. E se eu escrever aqui il, vai ficar o quê? Ciudado. Também não existe ciudado. E eu escrevendo ol, vai ficar o quê? Soldado. Existe a palavra soldado? Existe sim. Então, vai ser o ol, né? Então, formei a palavra soldado. Então, completei. É a palavra soldado. Então, vamos ver que palavra é essa daqui? Vamos tentar descobrir que palavra é essa? Aqui está escrito como fá. Fá vai ser o quê? Fá. Tenho certeza que alguém aí já sabe. Fá. Se eu escrever ao, vai ficar fá, facal. Aqui, féquel. Fá, fácil.
Facol. Facu. Com o I aqui, você completando com o I vai ficar fácil. Lembre que o CA, lê K, CO, CU. Mas se eu escrever, se eu colocar um E aqui, já o som já muda. Vai ser, se eu escrever um I aqui, vai ficar si. Se eu escrever um E aqui, vai ficar sé, né? Então muda o som. Então vai ficar o quê? Fá, sil. Então vai ser o quê? O iu. Perdão aí. Então vai ficar o quê? Fácil, né? Aí aqui nós temos o quê? O. Lembre-se que o H ele não possui som, tá, gente? Então, HO lê-se O. Então, o quê? O, aqui nós temos um T, o T. O quê? Tel, né? Porque o tal não existe, o tio não existe, o tol e o tu não existe. Então vai ser o quê? O tel. Então, L. O E e o L. Então, eu formei a palavra o quê? Hotel. Aqui nós temos o quê? Nós temos o quê? Alga. Eu posso formar a palavra alga. Eu posso formar a palavra olga, né? Tanto eu posso formar a palavra alga aqui, alga, como Olga. E Olga é o quê? É o nome de uma pessoa. Se é nome de pessoas, eu tenho que escrever o quê? Com letra maiúscula, não é mesmo? Então, o O maiúsculo, inicial maiúsculo. Então, formei a palavra Olga. E aqui nós temos o quê? Nós temos um F. Nós temos o F aqui, né? Então, F vai ser o quê? Falga, felga, filga, folga ou fulga? Fulga. Não, então vai ser o quê? Folga, né? Folga. Existe fulga, não fuga. Então vai ser O-L. Então, folga. Então, formamos a palavra folga. E aqui nós temos o quê? Ó? Nós temos tó, tal, tó, tel, tó, tio, tó, tol, o tó, tu. Isso é o quê? Tó, tal, né? Total. Então, vai ser o A e o L. Então, formei a palavra total. Então, aqui é completar para formar palavras, tá certo? Que aqui estava o quê? Faltando duas letras. Aqui nós vamos fazer essa leiturinha aqui. Então, aqui nós temos o quê? Funil. Como se escreve a palavra funil? Funil. Vai terminar com L, né? Aqui nós temos o quê? Jornal. Jornal. Observe que o U ele tem som. Observe que a consoante, que não é uma vogal, é uma consoante, que a consoante ela tem o quê? Ela tem som de U, certo? Então, muitas vezes você pode até confundir e no lugar do L você querer escrever um U. Por quê? Por que isso? Porque o L no final, após a letra L, após uma vogal, ela tem som de U, certo, crianças? Não esqueçam, a consoante L de lápis, né? Após a vogal, ela tem som de U, ó, au. É como se aqui fosse um U. Então, veja aqui na palavra jornal. Você pode até querer escrever jornal com U, terminando com U, mas não termina com U, é com L. Anzol. Olha, veja que o L está com som de U aqui, né? Anzol. Como se fosse um U, não é U. Anel. Já vi muitas pessoas escrevendo anel com U. Anel não é com U, é com L. Anel. Porque o L possui som de U. O L possui som de U após uma vogal, no final de uma sílaba, no final da sílaba. Essa aqui nós temos o quê? Anel. A sílaba A e a sílaba nel. Nel. Então, veja que o L ele está no final da sílaba, tá certo? Aqui nós temos o quê? Álbum. Álbum. Então, veja que o L aqui está no final da sílaba. Nós temos aqui papel. Também termina com L. Balde. O bal aqui termina com L. Pulga. Pulga. O pul termina com L. Vamos fazer o seguinte? Vamos separar
separar a sílaba dessas palavras, a gente vai separar passando só um tracinho. Então, aqui nós temos o quê? Funil. Como é que eu vou separar? O fu fica aqui e nil aqui. Observe que a sílaba nil terminou em L. Nós temos aqui, ó, jornal. Como é que eu vou separar jornal? Passa um tracinho aqui, nau. Então, aqui nós temos duas sílabas, o jor e o nau. A sílaba terminou com L, por isso que ela tem som de U. Aqui nós temos o quê? Anzol. Anzol. O an, que é A-N, e zol. Zol, Z-O-L. Então, veja que a sílaba aqui terminou com L, né? Então, esse L vai ter som de U. O L só tem som de U no final de uma sílaba, certo? No final da sílaba. Aqui nós temos o que aqui? Anel. Então, anel, A, e o nel pra lá, né? Então, terminou em L. A sílaba nel. Aqui nós temos o que? Album. Au, passa o tracinho, e bum. Então, a sílaba ao terminou em L. Nós temos o que aqui? Papel. Então, pá, aí pel. Então, o pel terminou com L. Balde. Bal. Então, o bal é o quê? B-A-L. Bal, aí D. Aqui nós temos o quê? Pulgar. Pul. O pul não é o P e o U não, certo? É o P-U-L. Então, pulgar. Então, L no final de uma sílaba tem som de U, certo, gente? Então, ele muda de som. No início de uma palavra, o L vai ter antes do A. L-A, vai ser o quê? Lá, né? L, se o primeiro fosse o L, depois fosse o A, a gente ia o quê? Ler como lá. Se fosse assim, ó. Fosse escrito dessa forma. Seria lá. Aqui seria lé. Aqui seria li. Aqui seria ló. E aqui seria lu. Então, muda. O som muda. Porque aqui está depois, aqui está antes da vogal. E aqui está depois. Então, aqui é au, el, iu, ol, u. L com som de U, tá, crianças? Então, vejam só. Aqui na atividade de vocês vão realizar a atividade hoje. Vocês vão fazer essa atividadezinha no livro didático, na página 83 e 84. Na 83, vocês vão escrever o nome dos objetos aí, tá certo? Outro, vocês vão acrescentar o L após a primeira sílaba. Após a primeira sílaba, como eu fiz aqui. Após a primeira sílaba. Quem é a primeira sílaba aqui, né? Vó, acrescenta o L aqui para formar outra palavra. A primeira sílaba, ato. Quem é a primeira sílaba? A. Então, acrescentou o L e formou alto. Então, após a primeira sílaba, você vai acrescentar o L e aí você vai formar outra palavra, tá certo? Na terceira questão, pinte os cartões com as palavras. Você vai pintar apenas aqueles cartões que tem nas palavras que tem as palavras com au, el, iu, ol e u. Exemplo, a palavra sol. A palavra sol tem o ol, então você vai pintar, né? A palavra fruta tem o L após a vogal? Não tem, né? Então você não pinta. Na quarta questão, você vai completar como a gente fez aqui, tá? Você vai completar com au, el, iu, ol e u para poder formar, para descobrir que palavra é. Na página 84, aí a questão 5, escreva frase com o nome das figuras. Essa primeira figura é um hospital, certo? Hospital, lembrando que hospital começa com H, né, gente? Então, você vai formar uma frase com a palavra hospital. Vai formar uma frase com a palavra soldado, com a palavra sol e com a palavra e outra com essa outra palavra, aliás, uma frase com essa outra imagem aí, certo? Então, você vai formar frase com essas figuras, tá bem, gente? Então, nós temos o que aqui? Nós temos lá embaixo, a última figura é o que? É um carrossel, né? Então, hospital, soldado, sol e carrossel. Vocês vão formar a frase.
formar uma frase com a palavra lápis. Seria o quê? O lápis é vermelho, né? Então, frases é isso, tá certo, gente? Então, crianças, aqui eu encerro a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima aula. Beijão para todos, tá? Tchau!